Boa noite, meus amados irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por termos chegado até essa noite. Obrigado aos irmãos que têm orado, têm sustentado essa igreja, têm contribuído para que ela continue, apesar desse distanciamento social. Esperamos que todos tenham tido um bom almoço, com as limitações necessárias em família, e agora tenha se preparado para poder prestar culto ao Senhor também nessa noite. Nós hoje estamos fazendo um pouco diferente algumas questões para melhorar a qualidade técnica dos vídeos para os amados irmãos, e espero que hoje dê certo na questão da transmissão, o microfone não tenha nenhum problema, que nós possamos ter um culto tranquilo e agradável ao Senhor nesse momento. Hoje também nós contamos com a participação de alguns irmãos do louvor que se dispuseram a estar conosco, nosso irmão Henrique, o Gabriel e o pequeno Davi, que não é tão pequeno mais, que já está maior do que o pastor. É verdade, não precisa de muito, os irmãos sabem disso. Mas é uma alegria tê-los conosco nesse culto, que vão tocar e vão cantar ao Senhor. Tenho mantido uma filosofia de pouca gente e também com todos os cuidados necessários aqui na ocasião, para ter o distanciamento necessário também, para evitar qualquer problema. Na semana que vem, se assim continuarmos nesse processo, vamos ter outros irmãos aqui participando, com a graça do nosso bom Deus, desse momento de adoração. E assim nós vamos levando e vamos contando com a ajuda dos irmãos até que tudo se resolva. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a nossa leitura inicial desse culto, que vai ter todos os itens da liturgia do nosso culto. Nós vamos ter esse momento agora conclamando o povo a adoração. Colossenses 3, do 1 até o versículo 4, o texto diz o seguinte: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Amém. Meus irmãos, nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre isso, que há evidências, nós fomos ressuscitados com Ele, portanto viveremos com Ele, e é momento de grande alegria no nosso coração poder bendizer ao Senhor por todos os seus benefícios, por toda a sua bondade para conosco. E nós conclamamos os irmãos agora para que nos rendamos em oração, para que nós possamos nesse momento continuar buscando as coisas lá do alto, como o Senhor tem nos ensinado, ano após ano, domingo após domingo, quando estamos reunidos na casa do Senhor. Vamos orar, agradecendo e rogando a Deus que abençoe o nosso culto. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, ó Pai, porque hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte ficou para trás, o Senhor venceu a morte. Somos também vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Não tememos mais a morte, não temos medo de todo o aguilhão, de tudo aquilo que a morte possa fazer contra nós, porque cremos em Cristo e por Ele nós celebramos nessa noite. Abençoe, ó Pai querido, em Cristo Jesus a igreja, que mesmo não reunida fisicamente, está em seu lar, clamando, implorando, clamando ao Senhor, não só pelo avivamento do nosso coração nesses tempos de reclusão, de isolamento, mas também para que nós não percamos o sentido da comunhão com o corpo de Cristo. Abençoa, Pai, e venha nos sustentar nessa noite. É o que rogamos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos queridos, nós vamos ouvir um hino nesse momento, um momento para podermos refletir. Não vamos ter ninguém cantando o hino, ele vai ser projetado para você na tela do seu smartphone, na sua televisão, no seu computador, onde você estiver assistindo, vai ser colocado a nossa música com a letra para que você possa louvar ao Senhor nesse momento. Então vamos louvar ao Senhor nesse momento com um hino de adoração ao nosso Deus. Ouçamos esse hino. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Meus irmãos, retornando então do hino maravilhoso que nós cantamos, quero convidar os irmãos a abrirem agora a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo de número 145. E diz assim o Salmo: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amém. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Queridos, nós temos ainda o compromisso de honrarmos a Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração. Temos ainda o compromisso de honrarmos a Deus com dízimos e ofertas. Mesmo que não façamos isso mais presencial, você pode continuar honrando a Deus com o seu culto, com a sua vida, mandando a transferência, depósito, ou pedindo a um diácono, qualquer que seja a forma, para que Deus continue sendo glorificado por todos os atos do nosso culto, mesmo que ele seja um pouco agora repartido. Isso não é tão relevante. O relevante é que você continue adorando e glorificando a Deus.
E nós vamos nesse momento fazer isso. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor com músicas, com a celebração. Nossos irmãos prepararam algumas músicas para cantarmos juntos, celebrarmos juntos esse dia que é o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir nossos irmãos agora que prepararam essas músicas tão agradáveis aos nossos ouvidos, para que nós possamos louvar ao Senhor de todo o coração. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Eis-me aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Irmãos, é uma alegria muito grande poder celebrar o nosso Deus, porque Ele está vivo. E Ele deixa algumas recomendações para nós também. Ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nossa próxima música é uma música que fala um pouco desse momento que estamos vivendo também, de lamento, de dificuldade, e nós não podemos passar pela dificuldade da falta da comunhão, da falta do perdão do Senhor em nosso coração. Por isso nós somos desafiados a alimentar o nosso vínculo de comunhão em comunidade e perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. É importante que a igreja sempre carregue essa marca, a marca do perdão, do auxílio e do cuidado que vem das mãos do Senhor sobre a nossa vida. Vamos ouvir mais essa última música nesse momento para a nossa adoração.
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Muito bom, Deus abençoe os nossos irmãos que trouxeram essa parte da adoração, essa parte do louvor. Glórias sejam dados ao nome do nosso Deus. Meus queridos, nós vamos hoje meditar em Colossenses capítulo 2, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 8 até o versículo 15. Eu farei leitura para os irmãos acompanham em suas casas, em seus lares, e diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo
Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez, meus queridos, para que o Senhor nos abençoe. Pai querido, obrigado por essa noite. Graças te rendemos por poder, ó Pai, celebrar ao Senhor nesse momento. Abençoa os irmãos que vão ouvir nesse momento a palavra do Senhor, esse dia do Senhor, dia de celebração, de gratidão, e nós podemos bem dizer ao Senhor por todas as suas maravilhas, misericórdias derramadas sobre nós. Abençoe o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos, nós estamos hoje celebrando, como já celebramos pela manhã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder celebrar aquele que nos deu vida, aquele que ressuscitou, venceu a morte da morte, na morte de Cristo. É impressionante como podemos celebrar aquele que era o último inimigo, a saber, a morte, e foi vencido pelo poder, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Mas isso não quer dizer que mesmo após a morte de Cristo, a igreja não tenha problemas, não tenha dificuldades, não enfrente alguns dilemas, algumas lutas, das quais elas precisam, de vez em quando, se posicionar, lutar contra, para reafirmar, inclusive, aquilo que ela acredita. Nessa noite eu quero passar para os irmãos a ideia desse texto, onde o apóstolo Paulo vai discorrer qual é o cuidado que a igreja deve ter e também o que foi que aconteceu na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus, da qual nós devemos celebrar sempre, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós devemos celebrar ao nosso Deus pela sua grande misericórdia sobre nós. O que então nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, nós temos que entender que a igreja de Colossos, ou de Colossenses, ela era cuidada por Epáfras. Se você voltar o seu texto, lá no capítulo 1, você vai ver que alguns momentos ali nós temos Epáfras, né, como de fato aquele que cuidava desses irmãos, cuidava dessa igreja. E agora ele começou a enfrentar um problema que ele não estava dando conta e que ele vai então pedir ajuda para o apóstolo Paulo para resolver esse problema. Aliás, o problema que Epáfras estava enfrentando é um problema que todo pastor tem medo, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar enfrentando em alguma igreja, que é a chegada ou a introdução de falsos mestres, falsas pessoas com prerrogativas de pretensa humildade, que são espirituais, que são mais dedicadas ao Senhor, que têm mais consagração, que Deus fala mais com elas, e aí ele começa a criar grupo de confiança, pessoas que ficam ali ouvindo, prestando atenção, e às vezes nós somos levados com muita facilidade por pessoas que nós vamos ver daqui a pouco, têm algumas características que nos convencem, que nos
ludibriam, né, com relação a alguns conceitos. E isso faz com que nós sejamos levados por alguns pensamentos, por algumas ideias que não são ideias bíblicas, que não são ideias da Igreja de Cristo Jesus. De certa forma, a Igreja de Colossos estava sendo atraída por uma palavra mística, intelectualizada, mas também especulativa, aonde eles tentavam de alguma forma obter vantagens espirituais sem de fato estarem ligados a Cristo Jesus. Eles procuravam um tipo de perfeição, não moral ou espiritual, mas assim no conceito teosófico, ou seja, assim, mais na questão da filosofia, de uma elevação espiritual, sapiência, de ego, de gnoses, né? Que depois nós vamos perceber que também aqui já estava entrando uma heresia, que é o gnosticismo, junto à igreja aqui de Colossenses. Então Paulo, ele vem combater esse vento de doutrina, vem combater essas heresias à luz das verdades históricas, teológicas da palavra de Deus. E tanto é que ele vai discorrer em toda a carta muito sobre como combatemos isso, quem nós somos em Cristo Jesus, sobre ressurreição. Depois, se você tiver tempo, leia um pouco mais essa carta. É uma bela carta do apóstolo Paulo para o nosso aprendizado, como todas as outras, com a graça do nosso Deus. Então, Paulo fala de alguns perigos que a igreja estava enfrentando. Um perigo claro aqui em Colossenses era a questão de raciocínios enganosos, falsos, porque falsos mestres haviam chegado até aquela igreja e a igreja, por consequência, estava sofrendo uma terrível influência, o qual ela poderia ter problemas futuros e esses problemas poderiam ser irremediáveis. Então, Paulo, com suas palavras persuasivas, bíblicas, vem dissuadir da persuasão que os outros haviam plantado. Então, Paulo não precisava ficar inventando moda, ele só precisava falar do que de fato a Bíblia, do que o Senhor Jesus havia ensinado sobre tal e tal assunto. E então ele vai discorrer sobre alguns assuntos. E esse é um problema. Alguns chegaram na igreja e já haviam disseminado um veneno em forma de coisa boa. Só que alguns provaram e pensaram que eram coisas boas. E aí, com o passar do tempo, ele acabou sendo influenciado letalmente por esse veneno. É mais ou menos a ideia de que quando você quer acabar com algum inseto, você não pode dar algo que ele morra de imediato, já de fato. Algumas pragas, algumas coisas, você vai dar alguma coisa que seja boa para ele, agradável, ele vai levar, vai comer, vai levar para o seu ninho, e lá ele vai ser letal, ele vai morrer por lá. A ideia é mais ou menos essa que Paulo usa, onde alguns estavam trazendo raciocínios, algumas ideias contrárias à palavra de Deus, e por isso poderia levar aqueles irmãos a uma morte espiritual. Por isso, raciocínio falazes, ele usa essa expressão no versículo 4, né, do capítulo 2. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Pessoas que usam de um raciocínio que parece ser doce, mas no final é um bom veneno para matar aqueles que assim o absorvem. Assim acontece com a igreja. Tem muitas pessoas com palavras doces, com boas histórias, com boas filosofias, e que quando pessoas compram isso, encabeçam isso, elas acabam trazendo para si a própria morte espiritual. São pessoas que acabam dissuadindo outras para que possam caminhar com elas por caminhos sinuosos, caminhos que levam a uma ladeira, caminhos que levam a algo que não é bíblico, algo que não é correto. Outra coisa importante que Paulo destaca é que nós precisamos tomar cuidado com falsas filosofias, falsos ensinamentos que proliferam na igreja,
como acontecia na igreja já de Colossos. Havia já aqueles que estavam inculcando um gnosticismo, porque a cidade de Colossos é uma cidade mística, com muitos deuses, com muitas coisas. Então ali já havia um solo fértil para que aqueles que agora estão na igreja, mas ainda não estão tão fortalecidos, pudessem se render a essas heresias perniciosas. Então Paulo usa até uma expressão aqui muito interessante, para que no versículo 8, que ninguém vos venha enredar com a sua vã filosofia, né? E é interessante com a sua filosofia e vãs sutilezas. E a palavra enredar, ela tem um sentido de raptar. A figura aqui é desviar alguém da verdade e colocá-la na escravidão do erro. Tem uma expressão que nós podemos usar nessa questão de enredar, é como aconteceu já no Brasil. Pessoas que iam para países, enredavam, sequestravam pessoas e traziam para o Brasil para serem escravas, para trabalharem debaixo de chicote, debaixo de tronco, de castigo, e eles conduziam aquelas pessoas a uma escravidão. Paulo usa essa expressão, enredar, para dizer que é isso mesmo que pessoas às vezes fazem na igreja. Eles sequestram boas pessoas com as suas más filosofias para que se desviem do caminho do Senhor. Paulo então mostra que tem sim algo estranho, algo trágico, porque eles foram resgatados, eles foram redimidos e eles não poderiam voltar a essa miséria de escravidão espiritual. O que Paulo está agora tentando remediar na igreja de Colossenses é o seguinte: meus irmãos, vocês já foram libertos, vocês já conheceram o Evangelho, vocês sabem o que é a graça de Jesus e vocês estão querendo voltar a uma condição miserável, porque é isso que esse tipo de ensino está conduzindo vocês. Eles estão distorcendo a doutrina de Cristo. Eles até não negavam diretamente Cristo, mas eles negavam a supremacia de Cristo, negavam a suficiência de Cristo. Eles olhavam para Cristo não como o mediador, mas como um dos muitos mediadores. Na verdade, para eles, Jesus não passava de uma emanação divina. E eles entendiam que Jesus, ele era uma das muitas emanações, ou seja, emanou ali, emanou aqui, ou seja, aparições. Jesus apareceu, alguém mandado por Deus já apareceu em tal tempo, Jesus era mais uma aparição. E eles então começam de forma muito sutil desestabilizar a doutrina, a teologia da igreja de Colossenses. E ele continua dizendo o seguinte: como que ele fazia isso? Como que os gnósticos, como que esses falsos mestres faziam isso? Primeiro, eles criavam tradições humanas. Eles valorizavam, eles mesclavam. Não, olha, Cristo é importante, você tem razão, mas você agora está entrando numa religião que é também uma religião judaica, e como todo judeu, você tem que guardar algumas coisas, as festas, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar também a circuncisão. No caso aqui, o que mais pesou na igreja de Colossenses foi a questão da circuncisão. Então o judeu, ele mesclava a crença em Jesus com um certo ascetismo, e também até com culto a anjos. Se você olhar depois, você vai ver que até anjos entrou nessa bolada aí, culto a anjo, culto a não sei o quê, como se anjo estivesse revelando coisas novas, coisas mais frescas, coisas mais importantes para eles, que não revelou inclusive para os próprios apóstolos, que é o que acontece também nos dias atuais, onde um diz que recebeu um óculos, que tem uma nova revelação, o outro recebeu uma visão. Geralmente heresia começa com visão de anjo. A maioria das heresias que acontecem no meio evangélico aconteceu com alguém que teve alguma visão de anjo, alguma coisa, algum ensino que não é de Deus, mas é um ensino de homens. Aliás, é isso que Paulo está combatendo, ou seja, esses falsos mestres argumentam que Jesus ele veio a algumas pessoas, repassou o seu ensino a algumas pessoas e que agora eles precisavam seguir a tradição desse grupo. Paulo, porém, refuta esse ensino,
dizendo que nós não devemos nos guardar e resguardar a nossa vida por tradições humanas, por tradições de homens. Nosso evangelho, Paulo defende, não é produto da mente humana, não é uma mensagem produzida por tradição, mas é uma mensagem revelada diretamente de Deus. Então Paulo ele começa a dizer quais são as coisas que os falsos mestres podem usar contra a igreja. Pode usar a tradição. Pode usar também rudimentos do mundo. O que são esses rudimentos do mundo? Paulo está dizendo que alguns confiavam em astros, sol, lua, estrela, planetas, porque eles misticamente entendiam que esses astros, esses planetas, governam ou governavam a vida humana. De acordo com o ensino desses falsos mestres que Paulo está lutando aqui, nós vivemos sob a influência de poderes que necessitam de um conhecimento específico, especial. E esse conhecimento Cristo não pode dar. É preciso pegar os livros filosóficos, tipo o neoplatonismo, que são descendentes de Platão, e ele tem uma filosofia nesse sentido. Então ele está dizendo, vocês têm que ser estudiosos das filosofias tais e tais e tais e tais. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que esses homens só poderiam ter uma revelação plena se eles se agarrassem a revelações extras bíblicas. Aliás, é um pouco do que acontece hoje, pessoas que se agarram à astrologia, pessoas que se agarram ao horóscopo para tomar suas decisões, pessoas que se agarram a livros extra-bíblicos para poder conduzir a sua vida, livros que não, de fato, vieram de Deus, mas são fruto da imaginação do homem, porque ele teve a capacidade de interpretar um movimento de alguma forma que pudesse dar sequência à vida. O que nos leva a entender que isso é também um grande engano ao qual a igreja estava enfrentando e que também nós podemos enfrentar. Existem muitas igrejas que não usam a Bíblia como única regra de fé e prática, e nós precisamos lutar para que a Bíblia seja sempre a única regra de fé e prática da vida do cristão. Outra questão aqui também que Paulo coloca, inclusive no versículo 8, é que essas coisas não são segundo Cristo. Ele deixa isso bem claro, que essas filosofias, esses ensinos, estavam contra a palavra de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte, é que esses falsos mestres, eles escondiam, escamoteavam a verdade dos seus ensinos, colocando uma roupagem até mesmo de que era uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, de cristianismo inclusive. Eles não falavam abertamente o que eles queriam, mas eles colocavam uma roupagem herética, inclusive falando, não, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas também acreditamos que você não deva comer carne em tal dia. Nós acreditamos em Jesus Cristo, mas acreditamos também que você tem que guardar 40 dias não sei do que. Acreditamos em Jesus Cristo, mas também acreditamos que você tem que andar de joelho em tal lugar. Acreditamos em Jesus Cristo, mas também acreditamos que você tem que. E esse negócio que acrescenta é um grande perigo contra o Evangelho de Cristo Jesus. Como podemos, então, nos defender de todas as artimanhas que o diabo tem contra a igreja de Cristo Jesus? Paulo menciona algumas armas. Primeira arma, versículo 9. Aí ele começa a responder, porquanto nele. Até entendo que esse nele aqui, por se tratar de Cristo, no português tinha que ser o E maiúsculo, né? Nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Por que Paulo começa falando sobre a divindade de Cristo? Porque os mestres gnósticos ensinavam que Cristo não era suficiente para levar o homem a Deus. Porque Cristo era um dos muitos mediadores que existiam. Cristo, ele era uma manifestação de Deus naquele tempo, mas não era de fato o Filho ou o próprio Deus naquele tempo. E Paulo vem, se for uma linguagem popular, com os dois pés no peito daquele povo, dizendo o seguinte, olha, Deus em Cristo não é uma revelação parcial, mas é Deus mesmo em toda a sua plenitude.
O que Paulo está dizendo é que esses falsos mestres tinham uma visão distorcida da pessoa e da obra de Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, habita ou habitar, ou kaitokel, ele está usando o significado de que ele está em casa, habita em casa, está na mesma casa. E aqui não é a palavra que é usada para aluguel ou para casa temporária, como inquilino, como no meu caso, por exemplo, eu habito numa casa que não é minha, então eu sou inquilino, eu habito numa casa, mas ela não é minha, eu sou inquilino dessa casa. Eu não habito com o dono da casa. O que essa palavra habitar quer dizer é o seguinte, que Jesus habita permanentemente com o dono da casa, porque ele também é o dono da própria casa. O que ele está querendo dizer é que Jesus é o Deus perfeito, ele é o Deus absoluto, ele é o Deus incomparável. E o que ele está dizendo é que Jesus Cristo, ele se revestiu da humanidade, mas ele continuou sendo Deus, divinamente perfeito. Apesar dele habitar num corpo humano, ele continua sendo 100% Deus, que esse é um grande problema na teologia. Já começou aqui com o apóstolo Paulo também, tendo que lutar contra isso. Jesus ele é 50% homem, 50%... Não, ele é 100% homem e é 100% Deus. A divindade está nele, habita nele, e ele habita com o Pai desde a eternidade. É nele. O texto fala, é nele, que é Deus. Não há intermediário, não há anjos, não há alguém que se compare. Ele é a plenitude, a divindade plena está em Cristo Jesus. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. Não há nenhuma afirmação no que Paulo fala quando ele diz que o próprio Cristo é o próprio Deus. Jesus não é uma representação, é o próprio Deus encarnado que se fez homem e habitou entre nós, se fez servo, morreu em nosso lugar. Paulo então combate, Paulo diz a esses falsos mestres que nós não necessitamos de nenhuma outra coisa fora de Cristo, porque Cristo é o próprio Deus suficiente e tem poder nesse universo para poder dar a salvação a todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, porque ele é o cabeça, ele é toda autoridade, porque ele é o Senhor de toda a plenitude de tudo que existe nesse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, Cristo é o cabeça, ele é a autoridade, ele nos criou, ele nos fez, e dele somos produto das suas mãos. O que nós podemos entender é que Deus concentrou em Cristo toda a plenitude da sua divindade. Por isso não há nada que justifique nós buscarmos em qualquer lugar que não seja em Cristo, ajuda para a nossa vida. Ele é a perfeição espiritual, ele é a fonte de vida, ele é de onde correm todas as bênçãos, ele é que pode satisfazer todas as nossas necessidades, seja nessa vida ou na vindoura. Cristo é o Senhor da nossa vida, e nós precisamos definir quem é Cristo na sua vida, na minha vida e na sua vida. Paulo definiu, ele é aquele que habita com toda a plenitude da divindade, ele é o próprio Deus, ele é Cristo, ele habita com o próprio Pai. Não existe intermediários, não existe vários Cristos na história, só existe um Cristo, e Cristo veio e morreu em nosso lugar. Cristo ocupa lugar de destaque, versículo 10 ele fala isso. Também nele nós estamos aperfeiçoados, porque ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Cristo não é entre muitos, porque senão ele seria apenas uma criatura. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é o cabeça, ele é o chefe, ele é o Senhor de todas as hostes angelicais, ele é o cabeça dos anjos santos e caídos, não como a igreja, porque a igreja é o seu corpo, mas no sentido de que ele é o governador supremo de todas as criaturas celestiais, angelicais, sejam elas sadias, santas ou perdidas, caídas em pecado. Deus comanda os anjos. Não
fará nenhum bem sem que Deus permita, e também não faz nenhum mal sem que Ele também assim o permita. Meus irmãos, Deus, em Cristo Jesus, manifesta o seu grande poder, a sua grande glória, a sua majestade, e nele, e somente nele, nós podemos ter o domínio sobre todo principado e potestade. Por isso nós não temos que ter medo do diabo, nós não temos que ter medo dos principados, das potestades. E às vezes eu vejo cristãos com medo do diabo, com medo das potestades. Nós não temos medo do diabo, nós não temos medo da potestade, porque eles estão sob domínio do nosso Cristo, porque Cristo ocupa o lugar de governador, de chefe, cabeça, Senhor dos senhores. Tudo foi colocado ao estrado dos seus pés, o domínio está em suas mãos. Esse é o nosso Cristo, o Cristo em que tudo está em suas mãos, meus irmãos, e é Ele que nós celebramos nessa noite. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Cristo é aquele que adquiriu, Ele conquistou, e Ele nos deu um aperfeiçoamento, não por meio de coisas que nós fazemos, mas por causa dEle. Nós somos aperfeiçoados não por astrologia, horóscopo, por mistérios, por misticismo. Não, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Não é a filosofia, não é o conhecimento que nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é Cristo Jesus. Não são entidades que nos levam a Deus, é Cristo Jesus. Nós somos pedras brutas, sendo lapidadas para edificar o edifício de Deus. E isso não vem de nós, é obra de Cristo em nós, que aplica o seu Espírito Santo em cada um de nós. É isso que nós vemos, meus irmãos, Paulo respondendo aqui para a igreja de Colossenses. Cristo é o verdadeiro Deus, nele nós somos aperfeiçoados, nele nós somos dominados, porque Ele é o cabeça, Ele domina, Ele é o cabeça da igreja, Ele governa principados, Ele governa potestades. Ou seja, Cristo é o que faz de fato a igreja ser a igreja. Mas o que foi que Cristo fez pela igreja, para que a igreja seja a igreja da igreja dele? Em primeiro lugar, nós vamos ver no versículo 11, que Ele é aquele que transformou atos exteriores em símbolos e fez uma transformação interior de verdade. Os falsos mestres judaizantes, que também mesclavam um pouco daquilo que havia no culto judaico, filosofias dos neoplantonistas, neoplatônicos e tantas outras coisas. Então ele junta esse povo e diz o seguinte: olha, na verdade tudo isso aí é poeira, é palha, é vão. Porque o que eles querem são sinais externos, mas na verdade o que tem que acontecer é uma mudança interna no coração das pessoas. Na verdade, o que os falsos mestres aqui estavam criando é uma relação, quase que uma relação extraconjugal. O que eles estão querendo dizer é o seguinte: olha, você pode ter a Cristo, mas você pode ter também outras coisas, você pode ter também outras filosofias, outros deuses, você pode ter também outros planos celestiais que conduzem a sua vida. O que eles estavam propondo, na verdade, era um caso extraconjugal concubinato, ou seja, Cristo não é o principal, pode ser ele mais alguém. É igual quando alguém vai pedir alguém em namoro: eu quero namorar você, mas quero namorar fulano e fulana também, pode ser? Nenhuma mulher em sã consciência, ou nenhum rapaz em sã consciência vai aceitar uma proposta absurda dessa. E é isso que os gnósticos estavam fazendo. Eles estavam propondo assim: você pode ter Cristo, mas você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ter aquilo outro. E Paulo, então, vem dizendo: meus irmãos, vocês precisam rejeitar esse tipo de pensamento. Cristo é suficiente. O seu namorado é suficiente, a sua namorada é suficiente, seu esposo é suficiente, sua esposa é suficiente. É essa a ideia. Cristo é suficiente. Não precisa agregar nada. No caso aqui, eles queriam agregar a circuncisão. A circuncisão, ele era um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, estabelecida lá em Gênesis 17. Mas essa circuncisão era uma circuncisão
que naquele primeiro momento, ele tinha um caráter físico, externo, mas também espiritual. Mas agora, o problema é que o povo judeu entendia que aquele caráter físico ele era mais importante do que o caráter espiritual que acontece dentro do coração das pessoas. A questão é muito simples. O ato externo não pode transmitir graça interna no coração das pessoas. E Paulo combate isso, porque o que eles defendiam? Não, se você quer ser crente, Jesus é importante, mas você tem que circuncidar. Nem se perguntavam ou nem se importavam se de fato o coração havia sido transformado, se o coração havia sido circuncidado. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam só querendo fazer o ato externo, porque é um ritual, uma tradição humana. Então se é um ato, tem que fazer. É igual nesses dias. Por que não pode comer tal coisa? Porque a tradição diz. Por que tem que ser sexta-feira, tem que fazer tal coisa? Porque a tradição diz. Então na verdade não se questiona a tradição. E Paulo está dizendo assim, está fazendo isso por quê? Por que você não vai trabalhar numa sexta-feira? Por que você vai guardar uma sexta-feira? Mais ou menos é uma crítica, de certa forma, porque nós nos embalamos. É certo que agora nós estamos em tradição de isolamento, em quarentena, mas nós não deveríamos nos resguardar por tradição humana. A nossa melhor tradição é a própria palavra de Deus. E alguns até falam assim, é pecado trabalhar nesse dia. Quem foi que disse? Aonde que isso está na Bíblia? O que você não deve fazer é usar o dia do Senhor, né, para poder tirar o seu proveito. Aí sim você tem que guardar o dia do Senhor. Se você não consegue guardar um dia, você tem que guardar para poder dedicar ao Senhor de alguma forma. Mas aqui a questão é a falsa circuncisão exterior, como se fosse de fato algo mais importante do que aquilo que acontece dentro do coração por meio de Cristo Jesus. O ensino da Bíblia nos mostra que o que Deus queria é que o povo tivesse os seus lábios circuncidados, o seu coração circuncidado. O que ele quer dizer é o seguinte, que esses falsos mestres podem circuncidar o lado externo, mas só Jesus pode circuncidar o coração do homem. Só Jesus pode mudar o que está aqui dentro. Só Jesus pode mudar o que está dentro de nós. Ninguém mais pode mudar a não ser Jesus. O que nos leva a um próximo pensamento. Só Jesus pode nos dar vida nova, mudança. Versículo 12, você vai ver isso. Tendo sido sepultados, juntamente com ele no batismo. Ele está dizendo o seguinte, olha, você que crê em Cristo é sepultado com ele no batismo. Os seus pecados agora estão sendo lá sepultados com ele, o seu velho homem está sendo sepultado. Mas também você agora ressuscitou, mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou também Jesus dentre os mortos. Porque nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Paulo usa aqui a figura do batismo para nos identificarmos com Cristo, porque foi o que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Ele morreu, nós morremos. Ele foi sepultado, nós somos sepultados. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele deixou a roupa velha lá dentro, nós também devemos deixar a velha roupa lá dentro. Aliás, essa ideia é interessante, porque a ideia de deixar dos discípulos, terem achado somente os panos que cobriam Jesus, ele não levou a velha roupa com ele, porque não precisava, porque ele recebeu vestes celestiais, vestes transformadas, não precisavam mais daquelas vestes humanas. A ideia é mais ou menos essa, que você também lá na sepultura de Cristo deve fazer morrer a sua velha natureza, seu velho homem, suas velhas roupas devem ficar por lá na sepultura de Cristo, porque com Cristo nós somos novas criaturas. Estávamos mortos, mas renascemos. Estávamos mortos e agora temos vida, vida em Cristo Jesus. A obra de Cristo, meus irmãos, é uma obra de poder que deu vida aos homens que estavam mortos. É isso que Paulo fala no versículo 13. Nós estávamos mortos por causa da transgressão, por causa do pecado. Nós estávamos perdidos, mas a graça nos alcançou. Estávamos inalcançáveis, mas a graça nos buscou. Deus trouxe benefícios divinos com a sua morte e a sua ressurreição. Um deles é o perdão definitivo dos pecados. Paulo diz no versículo 13, que ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando
todos os nossos delitos. O perdão de Deus é gratuito, generoso. O perdão de Deus é certo, o perdão de Deus é fundamento para a nossa vida cristã. A experiência mais doce da vida do cristão é saber que ele foi perdoado pelo nosso Deus. A ideia aqui que eu posso trazer para os irmãos é como se você tivesse talvez uma briga. Acontece na sua família, uma rusga, um problema na igreja. Família da fé também acontece, alguns problemas, algumas dificuldades. Às vezes falamos algumas coisas que não deveríamos ter falado e fica aquele climão chato. E você já deve ter passado por isso. E aí você vai até aquele irmão, pede perdão a ele, conversa com ele. Aquele irmão graciosamente perdoa você. Aquele irmão abraça você, não nesse tempo de pandemia, né? Eu espero que isso se resolva logo, mas ele abraça, beija você, fica contente com você. E agora você muda o sentimento. O seu sentimento antes era de medo. Você não chegava perto daquele irmão por medo de alguma represária, por medo de alguma coisa, fazer alguma coisa e você ficar envergonhado. Mas agora com o pecado perdoado, com a coisa resolvida, você agora chega perto dele, você dá as mãos, você o abraça, você o chama para sua casa, ele o chama para sua casa, assim eu espero. Né? Mas é isso que nós queremos que os irmãos que perdoam uns aos outros façam, né? Que nós possamos de novo voltar a ter aquela comunhão, talvez não seja tão íntima, mas pelo menos a gente tem que tentar passar por cima do que aconteceu. A nossa convivência é um pouco imperfeita, mas com Cristo não. Cristo, Ele nos perdoa e faz com que toda a convivência com o nosso Deus agora seja perfeita. Deus não tem rusga, Deus não tem mais rancor, não tem a ira que iria recair sobre você e sobre mim, recaiu toda sobre Jesus. Por isso, bem-aventurado, como o salmista fala, é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, porque ele pode de novo conversar com seu Deus, ele pode conversar com seu Pai, ele pode sentar à mesa com seu Pai, você pode participar da ceia com o seu Senhor, você pode participar das bodas do Cordeiro com o seu Senhor, porque Cristo perdoou os nossos pecados. Uma consciência atormentada pelo peso da culpa, meus irmãos, causa inquietação no coração do ser humano. Nós não podemos pagar a dívida, porque essa dívida é uma das maiores tragédias espirituais da humanidade, causada em Adão, representante. Ele pecou contra Deus e por causa dele nós somos expulsos. Nós precisamos agora conviver com essa realidade. Em virtude do sangue de Cristo, nós podemos agora nos reconectar e temos perdão. O sangue é de Cristo. O sangue não é de homens, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de José, não é de Benedito, não é de Maria, não é de ninguém, não é de Madalena. O sangue é de Cristo. Cristo morreu e Ele apaga as nossas transgressões. Isaías, ele traz essa ideia de que Ele apaga e não se lembra mais das nossas transgressões. Paulo nos ensina ainda no versículo 14, que os nossos pecados foram perdoados e todo aquele escrito de dívida que existia contra nós, que constava contra nós, por causa das ordenanças, por causa da lei, que era prejudicial a nós, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus irmãos, aqui nós temos umas lições preciosas nesse versículo. Jesus não somente pagou, levou os nossos pecados sobre si na cruz, mas Ele também o pagou, levou sobre si tudo aquilo que nos incriminava. Você tem os seus pecados e você tem a lei que incrimina você. Junta esses dois num pacote vai dar problema. É igual quando você tem a lei, Código Civil ou Código Penal, e você faz alguma coisa errada, então quando junta a sua coisa errada e o Código Penal, tem penalidade. A ideia é mais ou menos essa. Nós temos um pecado, vários pecados. O livro nosso é grosso, o pecado é grande. E do outro lado tem a lei de Deus que condena o seu pecado. Então quando você junta o seu pecado e a lei de Deus, vai dar condenação. Isso é fato. Só tem um jeito de não ser condenado. Se essa lei não servir mais para nos condenar. Porque nossos pecados foram pagos
por Cristo Jesus. Essa é a ideia que Paulo quer trazer nesse texto, no versículo 14. Primeiro, você tem que admitir os seus pecados, admitir a sua dívida. O texto fala aqui de escrito de dívida, é uma espécie de lista, é uma planilha do Excel enorme com cada um dos seus pecados que você cometeu, e depois de tudo você olha e fala assim, isso aqui é meu. Você assina, bate o carimbo, reconhece firme no cartório e diz o seguinte, eu admito que essa dívida é minha. E agora, o que eu faço com ela? Não vou conseguir pagar. A dívida é longa. Lembra do que Jesus conta sobre aquele rei que perdoou uma dívida incalculável. Ele perdoou. O outro teve um episódio que ele não perdoou, é verdade, mas vamos pegar a primeira ideia. Ele perdoou uma dívida que era impagável. Quando você parcela uma dívida do cartão de crédito, você diz assim, não, eu admito, eu reconheço a minha dívida e quero pagar essa dívida desse jeito, de um jeito mais generoso, com parcelas, com mais tempo. Só que se você não paga, aquela dívida volta para você com mais peso ainda. Nesse caso, meus irmãos, a nossa dívida foi paga e ela não volta mais para você. Reconhecimento da dívida e anulação dessa dívida caminha junto. Só pode cobrar uma dívida quem tem uma lei que diz que você pode cobrar essa dívida. Nesse sentido, a lei para nossa condenação ou para nossa salvação também foi revogada. Nós não somos mais salvos por cumprir a lei, nós somos salvos pela graça, e nós cumprimos a lei porque queremos viver para agradar a Deus, mas não para sermos salvos. Essa lei agora não me condena mais, mas ela me instrui sobre como devo viver. É mais ou menos a ideia, que mesmo que o Código Penal seja por alguém revogado, ela ainda traz princípios que você tem que viver, para não matar a pessoa, para não atropelar, para não fugir, ela tem princípios. No caso, a lei de Deus, ela foi revogada para nossa salvação. Não somos salvos mais pela lei, somos salvos pela graça. A palavra aqui, removeu inteiramente aquilo que nos era prejudicial, significa que ela foi apagada, inutilizada, com a junção da acusação da dívida. A lei ainda serve. Ela é parâmetro para condenar o ímpio. A lei ainda serve para poder condenar o pecador, aquele que não se arrepende dos seus pecados. A lei ainda serve. Ela está em vigor contra aqueles que não temem o nome de Deus. Mas os que temem o nome de Deus foram perdoados por Cristo Jesus. Essa lei, ela foi anulada. Ela não se aplica mais para condenação nossa, mas ela serve de espelho para a nossa vida de gratidão, de louvor e como podemos agradar ao nosso Deus. O que isso quer dizer é que Deus apagou, anulou os nossos pecados, todo o registro, de uma forma tão completa que é como se não tivesse existido. A ideia da música do Estênio Marços, Sonho, traz essa ideia de que ele chega no céu, pergunta para o anjo e ele vai pegar a ficha dele. Pelo menos essa é a ideia que passa na música, que quando o anjo traz aquela lista cheia de pecados, pecados e pecados, e o anjo fala assim, como é que você tem coragem de vir aqui nessa porta bater? Aí ele então fala assim, olhe no final desse livro, escrito com tinta vermelha, né? Com sangue de Jesus, está perdoado. Nós somos perdoados pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus. E nós não temos mais do que nos envergonhar diante de Deus. Nós podemos conversar com Deus, podemos ter comunhão com Deus, porque nosso pecado foi anulado, pago, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. O que isso significa? Que Ele encravou na cruz a nossa dívida. A nossa dívida, toda a prescrição, tudo aquilo que havia contra nós, Cristo levou sobre si. Todos os nossos pecados, de todos aqueles que creem, todos aqueles que são salvos, se foram salvos e serão salvos, já foi pregado na cruz do Calvário. Nossa acusação foi executada com Jesus. Foram eliminadas como se elas não tivessem existido. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, é que nenhuma filosofia daquela época
pode fornecer perdão. A única coisa que fornece perdão é quando olhamos para a cruz. E ali você vai ver que a sua nota promissória, a sua dívida, está ali destacada, mas também está paga, aniquilada pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A dívida, ela é legal. Nós devemos. Mas ele cancelou toda a dívida. Ele cancelou tudo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele tornou-se o nosso representante. Cristo foi à cruz e Deus lançou sobre ele toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados. Foi traspassado em Jesus. Ele pegou esse escrito que tinha contra nós, o anulou, o rasgou, o encravou na cruz. E foi na cruz que Jesus disse: está consumado. Por isso que a palavra grega tetelestai significa está pago. Está pago. Não temos mais dívida. Meus irmãos, que alívio receber o perdão do nosso Senhor Jesus dos nossos pecados. Agora nós não devemos mais nada. A lei que nos condenava, agora ela só serve para nos mostrar como devemos viver. A lei foi cravada na cruz. Não estamos mais debaixo da lei, mas mesmo assim, a lei não perdeu seu significado para que aprendamos a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. A lei nos ensina como devemos viver para obedecer e agradar a Deus e ter prazer na lei de Deus. A lei traz sobre si a nossa condenação e Cristo traz sobre si a nossa redenção e a nossa salvação. Por último, versículo 15, nós vamos ver que Jesus não somente lidou com o pecado, com a lei, mas ele também lidou com Satanás, com o diabo. Ele despojou esses principados, ele fez cativo, ele amarrou, triunfou sobre o poder satânico. A figura aqui é de um general que, quando vence a guerra, ele pega os seus inimigos e sai arrastando na rua principal do castelo, da cidade, qualquer coisa que seja, numa vitória, numa entrada triunfal, numa carreira triunfal, dizendo o seguinte: eu venci os meus inimigos. E Jesus então, da mesma forma, ele despojou os principados, despojou as potestades publicamente, diante de todos os anjos, diante de Deus, expôs o desprezo deles e triunfou sobre eles na cruz, porque venceu a morte. Jesus, no mesmo dia em que morreu, estava com Deus no céu, no paraíso, celebrando vitoriosamente a sua conquista na cruz do Calvário. Deus nos resgatou do império das trevas. Deus nos livrou dos principados e potestades. Deus domina sobre todas as coisas. Tudo está debaixo das mãos do Senhor, o nosso Deus. E é por causa dele que nós celebramos a vitória, celebramos a sua ressurreição, celebramos a sua majestade, porque ele está com a igreja, levando a igreja em vitória, para a glória do seu santo nome. Por isso, fazemos algumas aplicações. Primeira aplicação: cuidado com os falsos mestres da internet, do YouTube, nesse período de quarentena. Cuidado, porque tem muita gente trazendo Cristo mais alguma coisa, trazendo Cristo mais alguma coisa. Cuidado com aqueles que não apresentam Cristo como sendo o único caminho, a única verdade e a vida. Ele é a solução para os nossos pecados. Segundo lugar, tome cuidado também quando alguém, como o diabo, tentar acusar você, dizendo que você não é um crente bom, que você não é suficiente bom, que você não vai para o céu, porque você não vai para o céu pelos seus méritos, você vai para o céu pelos méritos de Cristo Jesus. Confie nos méritos de Cristo Jesus, para que você possa desfrutar de um novo céu e uma nova terra. Terceiro, cuidado com os seus pecados. Você precisa deixá-los na sepultura com Cristo Jesus, deixou aquela roupa suja. Você precisa se revestir do novo homem, revestir-se da armadura de Deus de Efésios capítulo 6. Você precisa lutar com
todas as armas contra o pecado, para que o pecado não domine a sua vida. Fuja do pecado, meu querido. Por último, seja grato a Deus pelo perdão dos pecados. Jesus perdoou os seus pecados, Jesus lavou os seus pecados, Jesus limpou o seu coração, meu querido. Se você creu, se você se arrependeu, se você ainda não creu, se arrependa, peça perdão. O coronavírus, essa pandemia, está aí para mostrar a nós que nós precisamos de perdão, de arrependimento, de joelho no chão, e que você, se você ainda não fez isso, que você possa pedir perdão ao Senhor nesse momento, clamar a misericórdia de Deus e rogar a sua bênção sobre a sua vida. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos celebrar Cristo que deu a sua vida por nós. Como diz Isaías 53, ele não tinha beleza, mas mesmo assim ele veio para nos resgatar e morrer por nós na cruz do Calvário. Aliás, vamos ouvir agora essa música, Isaías 53. Os nossos irmãos prepararam essa música com carinho e nós vamos ouvir agora nesse momento dos nossos queridos irmãos. Vamos ouvir e depois encerraremos com uma oração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Amém, amém. Deus abençoe. Muito bom louvor, que nós sejamos edificados com essa adoração. Deus abençoe a vida dos irmãos que têm nos ajudado nesse período de pandemia. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por esse momento em que ouvimos a sua palavra. Obrigado pela ressurreição de Jesus. Obrigado porque Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada na nossa vida, só precisamos de Jesus e mais ninguém. Conceda a nós, ó Pai, o perdão, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, limpa o nosso coração, fortaleça, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos, fortaleça, ó Pai, também em especial o nosso irmão Walter, Pai, o pai do nosso irmão André Bísio, que está internado no hospital, cuida dele, restaure a sua saúde, que os médicos achem um tratamento apropriado e que ele possa voltar logo para sua casa, Senhor Deus, com graça e misericórdia, ó Pai. Sustenta o teu servo ali, ó Pai. Sustenta ele, sustenta a família, sustenta cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, outros irmãos que estão lutando, aqueles irmãos que tiveram problemas, como o irmão da nossa irmã Idália, Senhor Deus, que fez cirurgia e também tem enfrentado lutas. Abençoa, Senhor Deus, coloque a sua mão sobre esses, coloque a mão sobre aqueles que estão também em tratamento dessa coronavírus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm se recuperado, tenha misericórdia daqueles, ó Senhor Deus, que foi chamado também pelo Senhor, consola essas famílias, que a graça de Cristo esteja sobre eles. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja nessa semana. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Queridos, ide em paz, a graça e a paz de Jesus estejam sobre vós. O consolo do nosso Deus e as suas misericórdias se renovem sobre nós a cada dia, hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. Aguardamos a todos na terça, na quinta, os jovens com programação também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.